obrigado, Senhor da glória. Obrigado, Em Espírito nome e Santo. no sangue do Senhor Jesus. Pai, nós aqui cá estamos, Senhor Deus Pai, Nós na te tua oramos, presença, Senhor, da glória, Pai da Espírito graça. Santo. Em que Espírito Pai, Santo, nós queremos conhecemos o mais uma poder que vez, existe Espírito em teu Santo, nome, a teoria da glória, Pai da ouvir, Pai, graça. Senhor da graça, aquilo que vem do Senhor em nome de Pai, porém, Jesus. nós estamos a adorar Pai, a teoria muito da glória obrigado que o Senhor sobre vem esse revelando dia, no nome muito do que Senhor existe Jesus na tua Cristo. palavra, Pai da glória. Pai, muito obrigado, Senhor da graça, Pai, porém, venha por se mais uma revelar vez, ao Senhor da nosso graça, meio, ao da nosso glória, Pai da espírito, graça, em à nome nossa e no alma sangue nesse do lugar. Senhor Jesus. Pai da graça, muito obrigado, Senhor, Pai, genuíno nós Deus vemos, verdadeiro. Pai da glória, Pai da Pai graça, santo e nada maravilhoso, Espírito somos Santo. sem a teu nome, Pai, sem teu Senhor, nome, no Pai da nome do graça. Senhor Jesus Cristo. Porque hoje seu nome Pai, cá ele estamos existe, neste grandes lugar como a tua vitórias, Pai da igreja. glória, Pai da Cá graça. estamos nesse lugar, Em Pai da nome e no graça, sangue como do homens, Senhor Senhor, Jesus. que carregam ainda, Pai, este corpo, Deus. Meu Pai, pois a tua palavra diz em nome do Senhor Jesus, Pai da graça, aquele Pai da graça que a si mesmo se diz sendo puro, sendo Pai santo, enquanto Pai se enquadrares nesse corpo, Pai da graça, o corpo, Pai, é sujeito ao pecado. Este corpo, Pai, Senhor da graça, é sujeito ao erro. Mas a tua palavra diz em nome do Senhor Jesus, Pai, somos a tua igreja eleita, escolhida, Senhor, por meio da tua palavra. Pai da graça, Senhor, Pai, não quer, Pai da graça, Pai, homem, Senhor, Pai da graça, que ainda, Pai, viva, Pai, vergonhando o teu sangue, que vivam, Pai, vergonhando, Pai, o teu nome, Pai, no seu altar. Pai da graça, Senhor, quer homem, Senhor, Pai da graça, que brilhem, Pai, que resplandeçam numa luz gloriosa, em que somente por meio da palavra, Senhor, é reverenciada a cruz de Cristo, por meio da palavra nesse lugar. Espírito Santo de Deus, meu Pai, nós sabemos, somos a igreja eleita, Senhor, Pai da graça, sacerdócio, Pai real, nós somos, Pai, em nome do Senhor, Pai da graça. Que o seu nome seja exaltado, nosso maior e da glória, Pai da graça. Aleluia, Espírito Santo. Porém, conforme que a tua palavra nos quando Pai, tudo aquilo em que nome tem de fôlego, Jesus. o louve ao Aleluia, Senhor, ore da Deus, glória, Pai da aleluia, graça. Espírito Santo. Pai, nós te louvamos porque nós, porém, somos Oh, gente e temos aleluia, fôlego, Jesus ore da Cristo, Pai glória. da graça. Em Meu Pai nome da e no graça, assim sangue diz a do tua palavra, Senhor Espírito Jesus. Santo. Pai da graça, ao coração, Pai da graça quebrantado, Pai. Obrigado, Em nome do Jesus. Senhor, Obrigado, tu, Pai da Espírito graça, Santo Senhor, de atende, Deus, Pai da glória. graça. A morte, Pai do ímpio, Pai, Senhor, Pai, não se agrada. Mas a morte, Pai da graça, nome e no Pai da graça do sangue do justo, Senhor Pai, te Jesus. agrada. Porque a festa no céu, Pai da graça, Pai da oramos, celebridade Senhor, no Pai da céu. graça, em teu Quando a nome. morte, Pai do justo, Pai da Pois nós graça, cremos Pai, é em seu celebrada, Pai, no majestade reino, nome. Pai celestial. Pai da Porém, graça, nós cremos, no Senhor, mais da alto glória, céu. Pai da graça. Pai da graça, na mais Pai, nós alta todos posição, Pai da sentimos graça. o poder, Meu Pai da Pai, no glória, lugar, Pai da Pai, graça. que Pai da glória. Em nome e no sangue do Senhor Jesus. Nós cremos e bendecemos o teu nome, a tua da Pai, na glória. força do teu poder nesse lugar. Pois nós cremos os nomes que são habitados a tua da glória, Pai da graça. Aleluia, Jesus. Porque Apocalipse 19 nos diz, Ore da glória, Pai da Aleluia, graça, Espírito Santo. que Ele é o Rei dos Reis, Ore da glória, Pai da Aleluia, graça, o Senhor que Ele é o Rei. Senhor dos Senhores, Ore da O glória. Senhor dos Oh, Senhores, aleluia, Espírito Santo. oh, Aleluia, assim diz a tua palavra, Espírito Santo. Meu Pai da graça, aquele que se aproximar a mim, eu também me aproximarei a ele. Assim diz a tua palavra, Espírito Santo. Pai da graça, na minha fraqueza, Pai da graça, eu sou forte. Pai da graça, no meu inquietar-se, Senhor, Pai da graça, o Senhor é o meu alimento. Pai, o meu Pai da graça, a minha tranquilidade, Pai, a minha paz. Pai, porém nós cremos que o Senhor está neste lugar, ó Rei da glória. Pai, Senhor Deus. Porque a tua palavra diz que vós se me buscar de todo Senhor o vosso Deus. corações, ó Rei da glória. Pois eu estarei aonde que vós estiver me Aleluia, o Senhor evocando, de ó Rei da Israel, glória, Pai da Senhor de graça. Israel. Nós Aleluia. estamos a orar o Deus de Leão de Jerusalém Judá, sobre Leão este de lugar. Judá. Oh, aleluia, Espírito Santo, Rei dos Reis. Aquele que está Obrigado, sentado Jesus. a um trono e é adorado. Aquele, Pai, que não altera a sua posição. Pois assim diz a tua palavra, Pai da graça. O Senhor nunca muda, Pai da graça. Querendo dizer, Pai, na sua palavra, o Senhor muda coisas, Senhor, mas a tua posição não muda, Senhor. O Senhor é o Em nome mesmo de hoje, Jesus. Senhor. Foste ontem, Jesus, e serás, Pai, eternamente, Senhor. A tua palavra assim Em diz. nome de Jesus. O mesmo Jesus que Ei, operou alabá, ontem, e o mesmo Jesus que opera hoje, e o mesmo Jesus que operará amanhã. Ei, Pai da alabá. graça, o Deus que opera nessa geração, e o mesmo Deus que operará na geração vai vindoura, Senhor.
Pai, venha se revelando a nós, Rei da glória, Pai da graça. Senhor. Conforme que o Senhor se revela com Moisés naquele monte, Rei da glória. O Senhor fazeste uma sarça pegando fogo, Rei da glória. O Senhor se revela num culto com Moisés. E o Senhor fala para ele que o Senhor é o que o Senhor é, o Rei da glória. O Senhor venha se revelando também ao nosso meio. Nos aproxime mais do Senhor. Nos aproxime mais do Senhor. Queremos conhecer de Deus. Queremos conhecer teu Pai. Pai da graça, nós temos, Pai da graça, a nossa natureza. E mais uma vez, Pai da graça, queremos que essa natureza que nos carregamos, Pai da graça, se reduza a nada, Senhor. Pela tua palavra, Senhor, Pai da graça. Pai da que reduza-se a nada toda a força, Pai da graça, deste corpo, Senhor, Pai da graça. Pai, de toda a peleja, de toda a guerra, Senhor, Pai da graça. Que nós queremos, Pai, ali, Pai, chegar a vitória ser celebrada, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Teu Rei da glória, Pai da graça. Oh, e bendizemos o Seu nome, a Teu Rei da glória. A Ministério Espaço Senhor da Graça será levantado, Pai, nesse lugar. Meu Pai, abre de porta, Pai da graça, que agora nesse dia querem ser celebrados, Senhor. Meu Pai da graça, todo lugar fechado, Pai da graça. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai da graça, se mantenha aberto agora. Pai da graça, todo o ministério, Pai da graça, encarcerado, Pai da glória. Pai, nesse lugar, Pai da graça, assim como o Deus de Israel, que quando o Pai Daniel estava na cova dos leões, Pai, agora nesse lugar, é a mão poderosa do Pai, Senhor, Pai da graça, se manifestando, Pai da graça, na mais profundeza, Pai da graça, do nosso destino, da nossa morte, Pai da graça. Pai, naquele lugar, o Senhor estendeu a tua mão, Pai da graça, para resgatar, para salvar. Pai da graça, assim eu falo nesse momento, Pai da graça, se há ministério, se há dom, Pai da graça, meu Pai, se há destino, Pai, encarcerado agora, a tua mão, Pai da graça, alcance aquele lugar. Em nome de Jesus, Rei da glória, Pai e arrebata, Deus, com a tua mão. Pai, cumpre a sua promessa em arrebata, Deus, com a tua mão, Senhor. Aleluia. Porém, de forma que o Senhor fizeste o povo de Israel que foi resgatado pelo Moisés, Rei da glória. O povo, quando ele descobre que já estava em Canaã, que era a terra prometida, Rei da glória, eles comemoram na beleza da sua glória, Senhor, Rei da glória, Pai da graça. Porque pois eles viram promessas se cumprindo. Papai também vinha cumprindo promessas na nossa vida. Oh, aleluia. Oh, yarabadabaso kanamana. Oh, yaleramana baba. Ekatalamana rabashuke tatabaso kanamana baba. Sadadade. Maye. Oh, yeah. Rekaya matalaba. Nama weza nama matalaba umo sana inigani asaya na yadele sadang made ae mae enquanto nós oramos aqui, Deus está mudando destinos agora. Enquanto nós oramos agora, Senhor, nas línguas estranhas, nós estamos a profetizar algo místico na vida da tua igreja. Enquanto nós oramos em línguas estranhas aqui nesse lugar, estamos a reafirmar algo para dar graça que havia sido, Pai, destruído, Senhor, Pai da glória. Estamos a levantar algo caído nesse lugar. Estamos a restaurar alianças quebradas. Assim como o povo de Deus, Pai, pegava, Pai, revoltava-se, Pai da graça, nos teus servos, Pai da graça. Enquanto mais se revoltavam, Senhor, o Senhor mais, Pai, queria se aproximar deles, Senhor, pela sua palavra, Pai da graça, restaurando, Pai da graça, alianças. Em nome de Jesus, Rei da glória, Pai da graça. Pai, porém a graça que está sobre este lugar, Rei da glória, Pai da graça. Pai, eu estou a declarar em decreto em seu nome, Rei da glória, Pai da graça. Pois a pessoa que está nos assistindo agora, Rei da glória, Pai da graça, que a mão de Deus ele vem e tocando em nome de Jesus. Pai, porém todo o ministério mortificado, Rei da Kamanalababae, que a sua mão ele vai e toque, Rei da glória, Pai da graça. Pai, eu oro e declaro em decreto em seu
teu nome, em nome e no sangue do Cristo Jesus. Comente agora, compartilhe agora, porque isto é bênção. Porque quando você compartilha, você está querendo mais com que as pessoas saibam de Deus, para que possam saber e conhecer o Deus que tanto adoramos. Você não está a ajudar a Deus, eu falo, você não está a ajudar a Deus, mas você está fazendo o papel que te é digno de fazer, porque esta missão que Cristo colocou na sua vida, você tem de alcançar vidas para Deus, você tem de restaurar almas para Deus. Então é nessa missão que agora compartilha, comente, manda muitas pessoas esta palavra, porque quando você lê esta palavra, ouve esta palavra, o Senhor está a colocar algo místico na sua vida espiritual, vai abrir algo, vai tratar algo, vai transformar alguma coisa. Eu sei que você não quer viver no pecado, eu sei que você não quer viver na maldição, eu sei que você não quer viver nas maldições da tua família, mas agora o Senhor está aqui por meio da sua palavra te restaurar, te renovar, para mais uma vez saber a sua identidade na palavra de Deus. Se as pessoas não te chamaram, então Cristo vai te chamar. Se na boca dos homens você tem outro nome, então Deus tem outro nome na boca dele. Se para a nação você é aquele preguiçoso, se é aquele que você fala mal no seu lugar, na sua vida, amaldiçoado, a tua família vivem todos desgraçados, ainda vivem por todo dia, andando a lamentar todas as horas, mas agora, pela palavra de Deus nesse lugar, receba a tua cura, receba a tua transformação. Eu oro agora, declaro agora na tua família, haja renovação, haja uma reviravolta na sua casa, no nome poderoso do Senhor Jesus. Receba essa bênção, receba esta unção, receba esta graça. Enquanto você está conectado no ramo da oração, enquanto você está conectado com o ramo da oração, comenta mais, partilha mais. Eu disse, o teu bramir, o teu rugir como leão, na sua voz agora vai transformar alguma coisa. Enquanto você faz isso, o Senhor está dizendo que enquanto Ele abre a boca, eu estou tratando a família, estou mudando a família dele, estou tirando a casa dele da escravidão. Agora, o Senhor não te fez para você estar desta maneira. Deus não te fez para você estar nesta condição. O Senhor deu uma identidade nova para ti. Assim diz o Senhor, que enquanto a igreja clamar nesse lugar, enquanto a boca se abrir, no bramir da sua voz, o Senhor vai fazer algo que ainda mais a tua mente não precisa, que ainda mais. Então o Senhor diz agora, eu não vou fazer aquilo que você precisa, vou fazer aquilo que necessariamente você tem de receber. Eu vou fazer na sua vida algo que você não contou e orou. Se você não orou por isso agora, eu vou te dar algo que você ainda não orou para te dar. Eu vou abrir a porta que você não orou para eu abrir. Eu vou fechar aquilo que você chamou de oportunidade. Vou te dar a porta que eu vou abrir. Não chore enquanto Deus está a falar. Enquanto a tua voz for audível agora, o abrir da sua boca, a muralha vai cair. Jerusalém vai agora celebrar. O povo escolhido vai ter a celebridade e honra. O Senhor está dizendo que você não merece, mas a minha boca quando fala ninguém falha. Enquanto estou dizendo para a minha igreja abrir a boca, há cadeias que estou quebrando no lar, estou quebrando no casamento, estou quebrando na casa, naquela macumbaria
que colocaram o seu nome. Today, in the mighty name of Jesus, algo está acontecendo. Ragadari. O inimigo está falando agora. Takaya Mandarabahai. Soria Bacantala Rabahai. A palavra de Deus é viva. E a mensagem vinda de Deus é viva. Pois nenhuma barreira que pode travar naquele que está vindo da parte de Cristo. O muro em que Marta e Josué eles vão frequentar era uma barreira. Mas só que porque Jesus era levantado por Deus, então a trombeta quando tocou, o muro ele é caído. É por isso que a Bíblia diz que o muro de Jericó ele foi destruído. Aleluia. Ei, o Senhor está fazendo algo na sua vida agora. A mensagem de hoje para a sua vida, que Deus quer te dizer agora, é uma mensagem de rendimento. E é uma mensagem de dizer que eu não posso ser o Senhor. A mensagem de hoje tem um nome para você. A mensagem de hoje tem outro nome para você. Então assim diz o Senhor: eu vou te dar o teu nome na minha boca. Vou te dar o teu nome na minha boca. O seu nome é: comigo não posso, comigo mesmo não tenho, mas com o Senhor eu sou mais que mil. Ai, arrabadis, caramba. A mensagem de Deus para a sua vida hoje é: diga com o Senhor, eu sou mil. Com o Senhor, eu sou mil. Talvez ninguém sabe que Marta Josué era chamado de fracotes. Talvez ninguém sabe que Marta Josué era chamado pessoas que nada iam tornar com que o muro de Jericó ele se destruísse. Então o muro representava problemas. Então a barreira ele não pode impedir o que Deus manda dizer agora. Então o povo deveria entender. Deus ele nos manda dizer acerca das vossas vidas. Não importa o nome que o boca dos homens eles falam sobre sua vida. Talvez dizem que você não é nada de cristão. Talvez dizem que você não vive nessa idade. Mas querido, desperte isso. Descubra quem você é na boca de Deus. Aleluia. Antes você era um filho escravo, um filho amaldiçoado. Você era escravo do pecado, mas o Senhor hoje vai te fazer escravo da justiça, escravo da igreja, escravo do povo de Deus, o escravo do povo escolhido. Você não foi feito para o pecado, mas você foi feito para a justiça de Deus. Sabe qual é o nome que Deus vai te dar hoje? Mil com o Senhor. Você é mil com Deus. Você é mil com o Pai. Você é um com o Pai. Talvez Moisés, quando ele saiu do Egito, como ele era escolhido como um príncipe, talvez eles deram o nome Moisés, que maluco, ele fugiu. Uma coisa que ia fazer com que ele ficasse um governador um dia do Egito. Enquanto ele, Moisés, sabia quem ele era na boca de Deus. É por isso que Moisés ele sai do Egito, ele vai para o deserto. É onde que Moisés ele vai se encontrar com a sua parceira. É onde que Moisés ele vai ter um encontro extraordinário com Cristo através daquela monte. Então é onde que lá Moisés ele descobre porque que o nome dele é Moisés, que significa que é o vinho das águas. Era porque ele como vinho das águas abrisse a água que era mar vermelha. My God. My God, my God, my God. My God, my God, my God. No teu nome há a sua missão. No teu nome há a sua missão. No teu nome há a sua missão. In the mighty name of Jesus. Talvez quando te deram o nome é porque a sua família estava passando por grandes obstáculos. Mas o Senhor diz: atrás desse nome tem a minha missão. Atrás de Moisés tem a libertação. Atrás de Oséias tem a salvação. Então atrás de Jeremias tinha uma imposição da mão. E a geração poderia ser, a nação poderia ser na mão dele, poderia ordenar
poderia liberar, poderia expandir, porque o Senhor tinha com ele uma missão. O teu nome atrás dele tem uma missão, tem uma missão. Receba no teu espírito agora. Arragadaribasatia. No nome que teus pais te deram, no nome que na maldição te amaldiçoaram, no nome que ali disseram, ali por trás disso, tem uma missão de Cristo, tem uma missão de Deus. Ele te chamou para uma certa missão. Então o Senhor diz agora: atrás da mentira eu tenho a verdade, atrás da maldição eu tenho a bênção, atrás do nome do homem, mas eu tenho a minha missão. Rekalia mandaraba sole ke arelaba shuli karabadaba. Riata yamandaraba soya. Veja o mistério agora. Eia malababa. Eia tayaba. Yaraba toyaraba. Rea kayalinha baba. Eia rematayaraba. Oséias é chamado por Deus, alecabarabachatara. Filho meu, acha uma menina, uma esposa, ainda assim diz o Senhor, Ayabaderea. Que enquanto vai se encontrar com aquela prostituta, o Senhor diz a Oséias: oh Oséias meu filho, oh Oséias meu servo, você terá uma esposa, mas esta será uma prostituta. Mas saiba, não estou a te dar uma prostituta, estou a te dar uma missão. Então a esposa agora não era uma prostituta. Eu vou dizer outras palavras, espiritualmente havia uma missão. Então Oséias não se casa com uma prostituta. Oséias se casa com uma missão de Deus. Então quer dizer que quando ele recebe os filhos, ele dá a luz aos filhos. Então por essa razão, que quando nascem os filhos, ele tem nome a dar aos filhos. Por isso que Oséias não poderia dar sem a vontade de Deus. Ele está dando o nome, então todo o nome de cada filho de Oséias tinha um significado no plano de Deus. Saiba que enquanto dava os nomes, a Bíblia, a palavra do Senhor, enquanto Deus dizia o que poderia dizer, dizia o significado do nome. Então quer dizer que o nome dos filhos de Oséias estavam dentro do plano de Deus. Então Oséias não nasceu filho, nasceu o plano de Deus. Você que é mãe, você que é pai, nasceram uma missão. Vocês nasceram um projeto. Vocês nasceram uma bênção. Não é à toa esse filho, não é à toa nascer nessa família, não é à toa nascer nesse lar, porque Deus escolheu vocês para Ele explodir, para Ele ainda expandir a sua graça neste homem que vocês deram de nome. Oh! Oséias não nasce filho, Oséias está nascendo uma missão, porque cada nome carregava uma missão, cada nome carregava um símbolo, cada nome carregava a missão para completar a missão de Deus. Sabe qual é o nome de Oséias que significa salvação? Então quer dizer que o nome de Oséias não era simplesmente um nome, carregava uma missão, que é para salvar a humanidade. Naquele tempo jazia o povo no pecado, jazia o povo naquele lugar escondido de Deus, se prostituía totalmente com Deus. Eles não percebiam a vontade, não queriam mais ouvir de Deus, se esqueceram dos seus estatutos, esqueceram da vontade do Pai. Mas o Senhor diz a Oséias: ainda você vai casar com Gomer, a prostituta, darás o nome a esses filhos. Quando dá os nomes do filho, ele está a dizer: meu projeto com meus filhos é este. Enquanto aparece um problema no povo, sempre está ali Deus levantando missionários, levantando forças. O Senhor sempre está pronto para levantar profetas e homens na tua casa, na tua família, naquele casamento, porque assim diz o Senhor: enquanto vocês nascem homem,
eu nasço projetos. Vocês geram homens no vosso visual, na vossa visão, no vosso olhar. Mas para mim eu nasci uma missão. Então Oséias nasceu de um pai e uma mãe. Mas a graça, quando é revelada, não se vê em carne, se vê projeto de Deus. Oh, Sarari. Lolo sabide, shabido, baila, dele, jamais kadandere, lia matalaba, indoloko di samande, re kaya, oye kanane sadi, oh, baba, kaya rabasho kaya. Enquanto nós oramos, o Senhor está a visitar Rabashadiri. Kaya lama tabaraba. Riama repata lama. Arabadaba Surya Mantaragaya Mandariama. Relevo Surimin Talaramandariama. O Senhor está a destruir altares agora. Jerekaya Mantolebo Sulikalia Lamantoleba. Reia Lamantolebo Sulikalia O seu filho estava amarrado agora. Estamos a demolir agora. Estamos a demolir agora. Estamos a demolir agora este altar. Que colocaram o nome do seu filho, do seu parente, agora. Você nasceu uma missão. Você viu carne quando você nasceu. Mas você recalaria. Deus, quando levanta sua mão no trono, Ele está a dizer agora: eu levantei projetos lá na terra. Levantei projetos lá na terra. Então assim diz o Senhor, todo projeto escondido, todo projeto escondido, agora que está estático, que está parado, agora vai sair, vai movimentar, vai andar. Tem projeto para você, tem projeto para você. Ria mantalaba suri kalamanda riaba. Shokaya ramatola bazori kalanda rabalaba suri mandalia. Rekaya mantaraba baba. Re alaba. Rekalabaraba sokalamanda. Recalabaraba sotaya ramando reboso calaba. Jore caia manda labahase. Acredite na palavra que você vai ouvir hoje. Vai modificar tudo que existe no seu mundo espiritual. Somente acredite que a palavra que está para si sobre este lugar, o culto em que Deus está para nos revelar, acredite que é algo vivo, que quando na medida em que a gente estamos revelando o mistério para a sua vida, algo estará a acontecer no mundo do Espírito. Há mistérios aqui. Há mistérios agora. Há mistérios agora. Há mistérios agora. Olha, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu sinto a palavra de Deus fazendo algo na sua vida. Deus entrando agora no mundo espiritual de cada homem nesse lugar. Esse é um Deus que no silêncio fala. Esse é um Deus que quando você fica quieto, Ele ainda fala. Basta a sua concentração nele. Esse é um Deus que quando você permanece quieto, o Senhor fala. Yes. Ei, no céu. Se você não abrir a boca, então a palavra vai abrir a boca. Vai operar ainda. Olha, filho de Deus. Vamos ler uma palavra muito forte. Escuta os mistérios da palavra. Deuteronômios capítulo 9. Exatamente no seu versículo 1.
Entenda esta palavra no teu mundo espiritual. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes, quer existirá diante dos filhos dos gigantes. Mas o mistério está na palavra de Deus. Veja no 3. Veja com atenção no seu versículo 3. Ali está a tua missão, ó obra de Deus. Estamos a falar da obra de Deus. Estamos a falar da missão de Cristo. Estamos a falar para um povo escolhido de Deus, que agarra a cruz como a sua visão. Ei! Fica atento no 3. Estamos a falar de um povo escolhido por Deus. Estamos a falar de um povo que foi eleito por Deus. Um povo que era noiva de Cristo. Yes, você é noiva de Cristo. Se você acredita, digita amém. Comente, faça uma glória com brado e jubilo. A missão está no número 3. Entenda agora. Pois saiba hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando pode o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir, porque pela impiedade, assim diz, desde as nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir essa terra. O Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Você entendeu a palavra de Cristo? A palavra está dizendo assim: o povo de Israel, na missão de chegar à terra prometida, o Senhor diz, está aqui a alertar o povo de Israel, que enquanto vocês vão para esta missão, vão passar por um deserto. Mas o deserto em que vocês poderão passar, lá existem inimigos, existem malfeitores, existem exércitos que vocês têm de lutar para passarem por seus territórios. Então, na verdade, não tinham lugar específico para eles passarem, a não ser por passarem lugares que existem pessoas, guerreiros, uma outra tribo. Por essa razão que, por não haver paz naquelas tribos, tinham que lutar com eles para melhor passarem naquele lugar. Então Deus alerta o povo de Israel: ó povo meu, saiba vocês, estão numa missão, estão numa caminhada para chegarem a Canaã, a terra prometida, que eu prometi segundo os vossos pais. Então está dizendo o Senhor aqui, que enquanto Deus alerta o seu povo, Ele diz assim: vocês conhecem muito bem o caminho que vocês vão trilhar, conhecem muito bem os desertos que estão na vossa frente. O deserto contém malfeitores, ainda tem guerras, ainda tem muralhas, eles estão circulados ali com muralhas. Mas a palavra diz ali que enquanto eles tinham que passar para aquele lugar, passar para aqueles lugares, a Bíblia, a palavra do Senhor diz assim: vocês se encontrarão com exércitos maiores que vós, terão guerras acima da vossa capacidade, vocês passarão por caminhos acima da força da vossa inteligência, lutarão com pessoas gigantes que vocês mesmos já sabem. Este é o perigo de saber os seus inimigos na sua vida. Então Israel sabia os inimigos que tinham que lutar com eles. Então Deus revela: tem gigantes lá. Se fosse um outro povo, se fosse a missão de Jonas, Jonas poderia dizer:
Pai, eu conheço gigantes, lá matam, eu não posso ir lá. Mas o Senhor está dizendo, lá tem gigantes, mas o povo de Israel ainda continua a viagem. Ainda continua a viagem. Mas o Senhor está revelando alguma coisa aqui. Enquanto passarem por aquele lugar de gigantes que vocês conhecem, mais altos, eu darei vitória a vocês. Eu vos darei a vitória enquanto vocês passarem por lá. Vocês vão destruir aquele exército. Mas há uma coisa que Deus está a instruir o povo. Está dizendo assim: não porque vocês são mais santos, não porque vocês são perfeitos que eu vou dar a vocês a vitória. Mas o mal que eles fazem vai lhes seguir, o pecado deles, e a razão de eu vos dar a vitória. Eu não queria assim, mas o povo peca demais. Eu não queria assim, mas o povo se afastou de mim, não quer saber mais de mim, não me conhece. Por essa razão darei a vocês a vitória. Então não porque você é santo, maravilhoso, mas darei você a vitória porque aquele povo é obstinado, é pecador. Então as obras deles serão a recompensa deles. A maldade que eles carregam será a recompensa deles. O pecado que eles carregam será a resposta nas vidas deles. Então o Senhor está dizendo: ó pregador, ó profeta, ó filho meu, não espere pessoas confessarem que são santos para vir na minha casa, para entender a minha palavra. Assim diz o Senhor: não é por causa de vocês que virão, não é por causa de você que eles terão a minha palavra, mas é por causa daquilo que eu vi no coração deles. Não porque vocês condicionarão a pessoa a estar santa, não. É porque vi algo na vida deles, então que eles foram a fazer, e a recompensa deles. O mérito não é seu, profeta. O mérito não é seu, homem de Deus. O mérito não é você, ó igreja. O mérito é de Deus. A graça se revela, é de Deus. Então Deus, quando Ele revela esse mistério para o povo de Israel, Deus, quando Ele fala com Moisés, quando Ele fala para o povo de Israel para ter este conhecimento, então nós vamos entender que o povo ele foi resgatado no Egito para ele viver uma promessa de Deus. Então vamos entender que por detrás de promessa existia uma luta. Amém. Então nós vamos entender que toda promessa, por detrás da promessa existe uma luta. Entenda isso, eu estou entendendo. Quer dizer que o lugar em que Moisés ele estava com o povo não era pelo mérito de Moisés, quer dizer que era pela graça do Senhor que estava se manifestando. Porque assim que eles já tinham informação que irão se encontrar com malfadores nesta caminhada, que eram gigantes, mas eu, Senhor, sou fogo consumidor. Quer dizer, o que estava determinado a ser fogo consumidor, quer dizer que era a graça dele. Aleluia. Então isso eu estou entendendo de novo. Quer dizer que quando Deus se revela como fogo, quer dizer que nenhuma coisa descende daqueles malfadores que existiram fogo. Ria calamanda ramasúria calamanai. Não quer dizer que é o mérito do ministro da palavra, mas é sobre a graça de Deus. Quer dizer, não é porque a condição de forma que o profeta está a profetizar, quer dizer, por causa da graça de Deus. Quer dizer, não é por causa do movimento do pastor, não. Quer dizer que é por causa da graça de Deus. Quer dizer que o mérito não tem nada a ver. Quer dizer que a coisa que está falando mais alto é a graça de Deus.
Recalamanda labashuri clamana. Tori Basari. Então quando Sadraque e Mesaque são lançados no fogo, não porque eles eram mais fortes, não. Não era por causa do mérito, não. É por causa da graça de Deus. Oh, Calaramantolia Bahasi. Então Deus está se revelando no Deuteronômio que ele é fogo. Libanca Lia Bahasi. Ria la Calamanda labashuli Calamanda. Riamanta labasu Calamanda labahasi. Então deixa eu ver se estou a entender. Deus quando ele se revela que ele é fogo, é por isso que Mesaque e Sadraque, eles quando são lançados na fornalha de fogo, é por isso que o fogo não afeta eles. Não era por causa do mérito, é porque o próprio Deus ele é fogo. Oh, Calamanda. Não existe luta entre fogo e fogo, a não ser se ajuntarem para tornar-se um. Por essa razão a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha de fogo. Então o porquê que Deus ainda torna eles resistentes ao fogo? É porque o fogo que era Deus cobria o corpo dos três. Por essa razão que o fogo não poderia infectar o fogo. Quando Cristo se torna a sua base, quando Deus se torna quando se torna um morador da sua vida, então você se torna fogo, porque no meio do fogo você não vai ser infectado. Por essa razão que o ministro da palavra de Deus estou a dizer aqui nesse lugar que enquanto Cristo se entronizar na sua vida, você é totalmente de Cristo e Cristo em ti, e em ti existe uma brasa de fogo. Por essa razão que qualquer lugar que você vai ser colocado que fala da dimensão espiritual não vai ser infectado, porque em ti existe um fogo. Por essa razão a palavra diz agora: vocês conhecem os seus inimigos, conhecem os vossos gigantes, conhecem a vossa queda, conhecem os males da vossa vida, mas sem a minha graça nada podeis fazer. É por essa razão que a Bíblia diz: esperem vocês em Jerusalém. Isso Jesus dizendo aos seus discípulos: esperem em Jerusalém antes que dos céus venha o poder de Deus sobre vós. Então quer dizer, sem o meu espírito nada podeis fazer. Então o espírito não é merecido, é graça. O homem no seu corpo, por ter este corpo, não vive condicionalmente a ser digno. Não, somente a graça tem de se revelar. O pecador até pode pegar a palavra, o pecador pode estar no meio da igreja, mas se a graça opera nele, a igreja vai receber o que tinha que ouvir. Então não importa quem vai pegar, não importa se vai pegar macumbaria. Então Deus, o que Ele quer é a palavra dele ser pregada, antes que as pessoas saibam a verdade. Mas se o pecador é ousado, não porque é digno, não, porque a graça se manifestou. Tem que dizer que não é pelo mérito. Não. Tem que dizer que Deus ele escolhe os incapacitados e Ele mesmo incapacita. Deus ele escolhe quem não sabe falar e Ele mesmo incapacita para que a pessoa saiba falar. Então deixa eu ver. E quando eu fui ler a Bíblia, a palavra de Deus, eu vi o homem este chamado Ezequiel. É um dos homens que teve um dos profetas, que teve uma dos missões mais tremendas daquele homem. Tem que dizer que a coragem que vinha do Ezequiel não era uma coragem por causa do mérito, não. Quer dizer que é por causa da graça se manifestava por debaixo de Ezequiel. Olha lá, baixou, então vamos ver, Jeremias, quando é chamado, Jeremias ele fala: Senhor, eu sou tão pequenino, nem sei falar. Então ele fala que eu irei colocar palavras na sua boca. Quer dizer que não era pelo mérito, era por meio da graça. Ok, então deixa eu ver. Dentre dos profetas que eram escolhidos para ir ao palácio para poder interpretar o sonho do rei, como Daniel, quer dizer que aqueles outros profetas que não conseguiram interpretar, não era porque eles não iam conseguir interpretar, não. Quer dizer que Daniel, quando ele interpretou, não é porque pelo mérito, não. É por causa da graça que estava debaixo de Daniel. Ok, então Daniel, quando ele é lançado nas covas, porque ele não é comido pelos leões, quer dizer que não é por causa do mérito dizendo que ele era profeta, não.
Quer dizer que era por causa da graça que estava debaixo de Daniel. A graça de Deus que estava debaixo de Daniel. Entra nos leões e os leões não comem o Daniel. Yes. Ei, Então é por essa razão a palavra do Senhor diz assim, que enquanto o servo reclama de não ser digno de receber a missão de Deus, então a palavra de Deus diz assim, que enquanto ele diz assim, Pai, eu moro no meio dos homens pecadores, eu moro nos homens que têm bocas que falam, que pecam contra ti, mas o Senhor ainda mesmo assim quer viver dentro da missão de Deus. Ainda o Senhor resgata o homem pecador que ainda se encontra no seu lugar. Ainda ele reconhece a sua condição, dizendo que Pai, eu sou pecador, Pai, eu não mereço. Mas o Senhor está a dizer, você pode não merecer, mas a minha graça te basta. Você não precisa ser capacitado com os homens, precisa somente da minha capacitação. Por quê? Porque aqui nós precisamos da capacitação de Deus, porque o trabalho que nós vamos fazer não é carnal, espiritual. A graça se manifesta numa certa missão na vida de qualquer tipo de pessoa, mas para fazer algo espiritual. Então quer dizer que quando a graça se revela em Abraão, primeira coisa, tinha que se operar no físico, nascer um filho. Depois de anos avançados. Depois disso tinha que ter ser pai de nações, isto é, poder nascer gerações. Por meio dessa graça, Deus ele ainda multiplica homens, profetas, apóstolos, mas por uma base. A graça constrói caminho onde não há caminho. A graça tem capacidade de te colocar num lugar que você diz que não posso pisar. A graça pode te tornar o homem mais impactador e influenciador do que você imagina. Então o Senhor está a dizer assim, que você não precisa primeiro ser influenciador antes de eu vir te tornar influenciador. Então quer dizer que se você ainda precisa de homens para falarem ou para ajudar no teu ministério, eu vou te tornar homem para sustentar o teu ministério, para mais levantar outros homens para sustentar o teu ministério. Então quer dizer que primeiro não seja você, deixe que Deus vai ser, porque primeiro você tem de entender algumas coisas, que Deus não quer te ver no lugar que você está. Deus quer te ver mais mudado do que você quer, do que você imagina. Você quer se sentir mais influenciador, mas o Senhor quer te tornar influenciador. Então quer dizer que você reclama de Deus, ainda não posso, eu não tenho seguidores, eu não tenho participadores, não tenho pessoas que podem contribuir para o crescimento da sua obra. O Senhor está dizendo que antes de você ser influenciador, eu vou te tornar. Não te preocupes, porque aquilo que eu te dei vai influenciar mais além daquilo que você imagina. A tua posição não é minha posição. A tua imaginação não é o meu fazer, porque o meu fazer até pode manipular o tempo que você quer fazer as suas coisas, para fazer as coisas certas no meu tempo. Então sempre a graça e o mérito, quer dizer que sempre a coisa mais linda será a graça. Então nós vamos entender Deus quando Jesus depois dele ressuscitar, ele chega onde está que ele vai perguntar, cadê o Pedro? Ele quer dizer que Jesus ele não escolheu o Pedro por causa do mérito, não. Quer dizer que a graça de Deus foi alcançar o Pedro para ainda continuar a ser o pastor das ovelhas. A graça tem voz. A graça ainda chama, a graça ainda convida. O que quer dizer? Que enquanto Pedro havia negado Jesus, havia entregado Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, que mesmo assim, Jesus tem coragem de dizer que Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro tinha muitas perguntas para fazer. Deus, eu entreguei você, neguei você 3 vezes. Fui eu, lembra-te, repara, sou eu, sou Pedro, neguei você. Cristo mesmo assim está a dizer que a minha graça te basta. Mas por que eu? Não, você escolhi você. Mas por que? Não, somente compreenda, receba. Então Deus nos ensina, tem algo que você tem de receber e tem algo que você também tem que confiar. Então, a missão de Pedro não era ele gostar da missão, era de dizer, tá bom, percebi. Porque a graça me alcançou. A graça me alcança. A graça tem voz.
Então, Samuel, quando ele é mandado para a casa de Jessé, recalanda labaxuria mantalabas. Tinha os irmãos de Davi que eram mais formosos. Yes. Que a gente íamos reparar como mérito, que é uma condição. Yes. Então por que o profeta não escolhe um dos irmãos de Davi? Oh. Quer dizer que Deus não estava lá para escolher segundo o mérito. Yes. Não. Deus estava para escolher segundo a graça. Yes. Então depois do gigante aparecer, lá tinha homens que eram maiores guerreiros. Yes. Tinha mais Eliabes que eram donos de pegar lanças. Yes. Yes. Então por que eles ainda continuam com medo de frequentar com Golias? É porque estavam longe da graça. Hey. Então por que Davi ele profetiza dizendo: Senhor, ainda hoje vou tirar a cabeça desse gigante? Yes. Davi não era tão formoso. Yes. Quer dizer que Davi estava sem mérito. Yes. Ele não merecia. Então Davi ele fala isso segundo a graça. Oh. Então, o segredo não é estar blindado com armas no corpo. Não. O segredo é andar civil, mas sabendo que tinha graça maior do que a charada. É por essa razão que Davi nega a armadura. Davi nega a armadura porque está a sentir peso. Ele está a dizer: basta aquilo que eu tenho. Yes. Ele usa um meio muito simples que tinha como não vencer aquela guerra. Que com as guerras, com as armas que poderia o rei dar a ele, poderia ser fácil de derrotar o Golias. Mas a Bíblia diz assim: ele nega as armas e diz que eu não venho com meu nome, eu venho com o nome do Senhor dos Exércitos. Vai ela manda ela. Então deixa eu ver se estou entendendo. É por isso que a Bíblia diz que ele é a espada de dois gumes. Yes. Tem que dizer que alguém quando está com a graça, Yes. não precisa ter muitos instrumentos para guerra. Quando Yes. você tem a graça e confiando no nome de Deus ou de Jesus Cristo, Glory to que God. você está debaixo sobre a graça. Yes. Então a arma, as espadas, quer dizer que é um mérito, é uma condição de frequentar uma guerra. Yes. Então quando você for carregar a graça esta, Yes. quer dizer que não precisa ter méritos. Não precisa. Ouça. Pai, a tua graça é linda, maravilhosa, Senhor. Ei, recalabarabaçuca liaramat. Ela sarabaraka. Oi, arimanta e alabaçuca liarabat. Nimbra mangas. Salida. Então, deixa eu ver se estou Maine entendendo. curica. Entre o exército de Davi, lá havia um homem cujo nome era Abissai. Ei. O homem aquele, ele mata 300 filisteus. Yes. Repaila barraça. Mandaleu procurigandiska. Então ele não mata os 300 por causa da lança que ele tinha. Não. Quer dizer que a força em que ele estava a consumir até de matar 300 homens Yes. vinha segundo a graça. A graça se manifesta onde não tem resultados para os homens. Os homens, quando dizem que aqui acabamos, o Senhor Deus inicia. Quando o povo de Israel perante o mar vermelho, diziam eles: já acabou, já morremos, já definitivamente não teremos mais história, o nosso nome não estará mais na mapa e nunca será mais reconhecido. Mas vem ali a graça dizendo: os Moisés, o que você tem na mão? Tenho um cajado, abra o mar para o povo passar. Então dizendo que Deus, ele venceu a química, venceu a ciência, venceu a filosofia. Então quer dizer que tudo que está na capacidade do homem, quando não é possível, para Deus é possível. Deus vence toda a natureza. Deus vence a natureza para demonstrar a sua graça. O que você não faz hoje, amanhã fará, porque a graça. Então quer dizer que Deus, ele age às vezes após os nossos princípios se acabarem. Yes. Ele
Ele quer dizer que quando Moisés ele para frente a frente ao Mar Vermelho, Yes. é porque os princípios de Moisés já não existiam. Não existia. Quer dizer que eram os méritos de Moisés. De Moisés. Então, veja a estou entendendo. Rikila mandala bashuka labahas. Yes. Rekali mandala bashuka lamanai. Então Deus ele coloca ainda em mente a Moisés. O que você fez transformar cobra em Egito? Yes. Quer dizer que a graça ele estava a andar até com Moisés. Yes. Repakalia Oh, bashuka nananai. Ria mandalaba sota ia rama toba kalaba. Niradamos, caravani. Rikala mandalaba shuka linda labahasu. Briconete. Eta ia labahata labahasu. Bracatite. Então Paulo e Sila, quando eles estavam na prisão naquela noite, quando eles aceitaram estar presos, é porque eles já não tinham mais os meios. Yes. Quer dizer que a graça estava debaixo da adoração. Adoração. A graça sempre se esconde. Porque o homem tem vezes que não consegue enxergar a graça. Por essa razão que a graça faz as coisas antes mesmo que o homem faça alguma coisa. O homem acaba não entendendo a manifestação da graça, porque queria resolver segundo ele. O povo de Israel ainda estando perante o Mar Vermelho, sabe qual era a condição deles? O mérito seria barco. O mérito seria barco, canoa. Mas não havia méritos que os homens viam, enxergavam. Mas havia uma graça escondida. Mas essa graça veio se operar no meio e na vida de Moisés para demonstrar a graça e o poder dela, abrindo o mar com o cajado. Que até agora as coisas mais simples são as que Deus usa para fazer coisas extraordinárias. Thank you, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Thank you, Father. Santo. Thank you, Father. Oh, lindo tu és, Jore da glória, Pai da graça. Maravilhoso tu és. Eia remantora baba. Rea mantola baba. Yeah. Repa kalamandala baba. Re alamantala baba. Sore kandala baba. Manza reketira. Ia kando solita. Repe kinto kavandala baba. Soria baba. Repanda katikere. Rikandala baba. Sore bo sole kantaria mandala baba. Repa kanto lebo soria mandala baba katara baba. Repa kanto le mandala baba. Sore kandara baba. Ripinto lebe sokalara baba. Ripakando lebo soria mandala baba.